bom que você voltou para o 6º dia de 90 dias de devocional do nosso projeto 3 Dimensões. Me sinto muito honrada de ter você aqui novamente. Eu fico feliz porque é sinal de que eu estou sendo um canal de Deus para edificar a sua vida. E por falar em edificar, Provérbios 14, versículo 1, está escrito que a mulher sábia edifica sua casa e a tola destrói com as suas próprias mãos. Quero te convidar hoje nesse devocional a olhar para esse versículo de uma forma diferente, trazendo sobre você uma nova revelação da parte de Deus por meio da sua palavra. Você é casa de Deus. Quando nós falamos sobre a mulher ser edificadora e ela destruir com as suas próprias mãos, nós precisamos também pensar na nossa própria edificação. Porque para você exercer esse chamado de ser edificadora da sua casa, você precisa primeiro estar edificada por dentro. Quando Deus lança fundamento sobre a terra e Ele começa a sua construção, a sua obra da criação, Ele libera uma palavra. Ele não coloca as mãos, Ele diz, e está escrito em Gênesis que Deus disse: haja luz e houve luz. Isso significa que no reino de Deus, no reino do Espírito, nós edificamos e também destruímos com as palavras que nós liberamos. O que é que você tem falado a respeito de você mesma? Eu quero te convidar e te encorajar, a partir desse dia, desse devocional, a nunca mais dizer coisas negativas, contrárias e malditas sobre você mesma. Você precisa se levantar nesse tempo como uma mulher sábia, não como uma tola que destrói a si mesma, que destrói as suas emoções, mas como uma mulher sábia que edifica por meio daquilo que você fala. Está escrito em Gênesis que Deus olhou para a terra e ela estava sem forma e vazia. Havia desordem total e havia trevas. Percebe que Deus não fala aquilo que ele estava vendo. Deus não olha para a terra e fala quanto caos, quantas trevas. Não, Deus não declara o caos. Deus declara ordem. Aquilo que nós dizemos tem o poder tanto de trazer o caos, mas também estabelecer ordem. E Deus disse algo que é poderoso. Em um versículo, uma frase curtíssima: haja luz. E após Jesus ser assunto aos céus, o seu discípulo amado, aquele a quem ele muito amava, escreve no 1º capítulo de João uma revelação que eu amo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, a palavra. Aqui na ocasião, lá em Gênesis, Cristo ainda não havia sido revelado. Então aquilo que Moisés ao escrever estava vendo, não tinha uma revelação clara de que era o Cristo. Então ele se refere a esse Cristo, a esse Jesus, ao amado da nossa alma, como o Deus Palavra. No versículo 2 ele diz assim: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e olha só o que João diz: e a vida era a luz dos homens. Haja luz. A vida era a luz dos homens. Quando você edifica si mesma por meio daquilo que Cristo diz a respeito de você e não por meio daquilo que está combatendo na sua mente, tampouco das circunstâncias que te cercam, você lança luz sobre as trevas que está no seu coração. Você começa a trazer ordem para o caos que está na sua alma. Nós estamos vivendo um tempo de uma grande crise emocional que atingiu a igreja. A igreja está avançando em revelação da palavra, ela está avançando no espiritual, mas ela está fraca emocionalmente. E eu creio que como igreja triunfante, cujas portas do inferno não prevalecem contra ela, nós não só podemos ser, nós somos a resposta para essa geração.
Então eu quero te convidar nesses dias de devocionais, nesse projeto 3 dimensões, a olhar para você com carinho. No meio de todo esse processo da sua vida, no meio de todas as lutas, de todas as dificuldades, existe você. E você é uma mulher que foi chamada para se levantar em sabedoria, trazendo edificação. Quero te encorajar a olhar para você mesma. Comece a lançar palavras que te edifiquem. Veja o que Cristo diz sobre você. Ele te chama de filha amada. Ele diz que você é noiva, que você é a menina dos olhos dele. Ele é o seu pai. Ele diz que ele não tem plano de te causar dano, mas de te fazer prosperar e de te dar o fim que você deseja. Nós precisamos voltar a crer no poder de declararmos a palavra. Não estou falando de pensamento positivo, de energia positiva, de atrair o universo a seu favor. Não, existe algo que é muito maior que o universo. Aquele de quem Deus declara na criação, haja luz, o verbo encarnado, o Cristo que se fez carne e habitou no nosso meio e que antes de subir aos céus, disse, não vos deixarei órfãos. Você não é órfã, você é filha, você não está sozinha. Você tem o Espírito Santo de Deus que habita em você e Ele te assiste na sua fraqueza. Comece a se levantar em edificação e creia que ainda que você não esteja vendo de imediato o caos tomando ordem, as trevas se dissipando, creia que Deus está operando. Quero lhe dizer algo para encerrar esse devocional. Até o silêncio de Deus é poderoso. Cristo, antes de ressuscitar e ser assunto aos céus, Ele ficou 3 dias no ventre da terra. E os discípulos estavam angustiados, desesperados, sem nenhuma esperança. Eles estavam em tristeza profunda. E Deus, os céus, Cristo, se mantinha em silêncio. E quando eles estavam no caminho de Emaús, eles estavam numa tristeza tão profunda que eles não reconheceram o Cristo. Tristeza profunda nos faz perder a visão de quem Cristo é. Ele esteve em silêncio durante 3 dias, mas esse silêncio foi poderoso, porque nesses 3 dias, antes dele ressuscitar, antes de ressurgir, ele tomou a chave da morte e do inferno, esmagou a cabeça da antiga serpente que é o diabo, tomou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele te entregou dons para que você avance triunfante nesse tempo, acima de qualquer circunstância. E em nome de Jesus, eu quero declarar que iluminação virá sobre a sua mente. Você caminhará com a mente de Cristo e avançará triunfante nesse tempo para vencer. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Se você crê também, diga amém. Se você desejar, digite amém, compartilha. E eu aguardo você amanhã para que a gente continue recebendo essa edificação e edificando umas às outras. Um grande abraço e que Deus te abençoe.